Êxodo capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Liva e Juda, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra, Peuá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas, se for filha, então, viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2. Foi-se um varão da casa de Liva e casou com uma filha de Livai, e a mulher concebeu, e teve um filho. E, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a bitumou com betume e pés, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E, abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então, disse sua irmã a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então, lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés e disse: Porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu, de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu-o na areia, e tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a te pôr maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então, temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E, vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: É onde está ele? Porque deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gersom, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés.
Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel, e ouvirão a tua voz, irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhes, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois, vos deixará ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, e vasos de ouro, e vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Capítulo 4. Então, respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então, disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda, e estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E, tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois, tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E, se acontecer que ainda não creiam a esses 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então, disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse, não é Arão, o levita, teu irmão, eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então, foi-se Moisés, e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão, e disse o Senhor a Moisés,
quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse, certamente me és um esposo sanguinário, e desviou-se dele. Então, ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao encontro de Moisés, ao deserto, e ele foi, encontrou-o no monte de Deus e o beijou, e anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então, foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Capítulo 5:1 Depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então, disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras, e de a vossas cargas? E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso, clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então, saíram os exatores do povo, e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha, e de vós mesmos, e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restou-lhe em lugar de palha, e os exatores os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes, porque não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo, por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem, fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse, vós sois ociosos, vós sois ociosos. Por isso, dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e pois, agora, trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Então, os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia, nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. Então, tornou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque, desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e, de nenhuma maneira, livraste o teu povo,